Hoje iremos trabalhar sobre o assunto de estatística. Meu nome é Roberto da Rocha Miranda, sou professor da Escola Antônio Valmir da Silva. E iremos começar falando o que é estatística e para que serve, né? A estatística é um ramo da matemática que nos ajuda a recolher, organizar e interpretar dados para tirar conclusões e fazer previsões. Então, a estatística ela tem três assuntos principais, né? Que é recolher e organizar dados, né? É importante, assim, para uma empresa, uma microempresa, organizar seus dados exatamente para entender se existe esse investimento que está sendo aplicado, de certa forma, está gerando lucro ou não. Então, essa organização de dados ela é importante para que você consiga perceber o que sua empresa está faltando ou então você analisar algum dado. Pode ser o desempenho de nota e assim você interpretar esses dados de forma coesa. Segundo é a construção de gráficos. Para essa estruturação de dados, podem ser tabelados no Excel e aí você pode construir os gráficos. Os gráficos têm números, né? Tem um gráfico de tabela, tem um gráfico de setores, tem o gráfico de teia e assim por diante. Então a gente, ao decorrer das nossas aulas, a gente vai mostrar exatamente um máximo possível de gráficos que vocês podem ver e se deparar em uma prova de vestibular ou qualquer prova que vocês possam analisar dentro do panorama que vocês estão, né? Que aí vocês podem fazer prova de vestibular ou prova de seleção para algum concurso, né? Então a terceira, as medidas de tendência central, né? Aqui tem um personagem, né? Vamos ver se eu consigo uma boa média para entrar na universidade. Então, a média, ela é uma das medidas de tendência central, né? A gente vai analisar exatamente a média, né? A moda e a mediana e entender como é que a gente efetua os cálculos para a gente conseguir encontrar cada uma delas, né? E fazer uma interpretação correta, né? Então vamos lá. Para entender melhor, a gente precisa entender o que é uma população. População é um conjunto de indivíduos, né? Pessoas, animais, objetos e acontecimentos sobre qual incide um estudo estatístico. Se todos os elementos da população são observados, diz que se faz um recenseamento, ou censo, ou levantamento exaustivo. E uma amostra é uma parte representativa da população sobre qual incide a observação de um estudo estatístico. A partir da amostra, podem tirar-se conclusões relativas a toda a população. E disse que se realizou uma sondagem. Isso aí é uma diferença básica entre população e amostra. População é um levantamento exaustivo e a amostra é mais uma sondagem. E as variáveis estatísticas, né? A propriedade ou característica que é observada nos elementos de uma população. Essa variável estatística ela é dividida em uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Uma variável qualitativa pode ser um exemplo de cor dos olhos, profissão, clube favorito e assim por diante. É muito viável em pesquisas, se você for analisar uma metodologia qualitativa, ele analisa exatamente discursos, né? Então você pode fazer uma pesquisa qualitativa e analisa esses discursos exatamente para comprovar algum acontecimento ou algo que você está pesquisando, né? Então a variável quantitativa é exatamente o quanto. Então é um valor numérico. Então pode ser expresso como a altura, a idade, o peso e assim por diante. São variáveis numéricas, né? E as variáveis estatísticas quantitativas, elas podem se dividir em dois grupos. A variável discreta, que são, exemplo, número de irmãos, nota de disciplina de matemática, e a variável contínua, que é exatamente o peso, a altura
e a distância de casa à escola. Isso são só apenas exemplos, mas a diferença, né, é exatamente que a variável discreta ela é um número, né, um número coeso. Então, pode ser representado pelo número de irmãos, né? E a variável contínua é exatamente expressa uma medida, que é o peso, que pode ser em quilo, a altura pode ser em metro, e aí você tem a distância, que é em quilômetros ou não, certo? Então, é uma sucinta diferença entre uma variável discreta e uma variável contínua. E aí a gente tem um exemplo, né? Ó, recolha e organização de dados. Exemplo 1. A Ana perguntou aos seus colegas de turma o número de irmãos de cada um e registrou os resultados pela ordem em que eles foram respondendo. Então aqui você tem os valores 041400311322322021. Isso aí são os números de irmãos de cada aluno que ela coisou, né? Ela fez uma entrevista e tal. Então, para organizar os dados, vamos construir uma tabela de frequências. Então, as tabelas de frequência, né, ela tem a frequência absoluta de um acontecimento, é o número de vezes que esse acontecimento se verifica e representa por φ, né? Então, quer dizer, a frequência, vamos supor, tem 4 alunos que têm irmãos, não têm irmãos. Então, 4 seria a frequência, então exatamente a frequência que isso ocorre. E a frequência relativa de um acontecimento é o quociente, que é a divisão, entre sua frequência absoluta e o número total de dados, representado por φ. Vou já explicar isso dentro da tabela. Então, temos aqui a tabela, aí você tem um número de irmãos, 0, 1, 2, 3, 4. Não existe o aluno que tem 5 irmãos, então essa tabela aí vai variar de 0 a 4. E temos a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Exatamente 5 pessoas não têm nenhum irmão. Então, 5 representa exatamente um número de irmão 0. E 6 pessoas têm irmão, só tem um irmão. Então, você tem a frequência absoluta. Da mesma forma, 4 pessoas têm 2 irmãos, 3 pessoas têm 3 irmãos e 2 pessoas têm 4 irmãos. Isso na segunda coluna para você observar. E a frequência relativa, que é o free, é exatamente o quociente entre essa frequência absoluta e o número total de pessoas. Você percebe que a quantidade de pessoas aí na segunda coluna, na última linha, é exatamente 20. Então, a quantidade de pessoas que foram entrevistadas são 20 pessoas. Então, você pega o 5 dividido por 20, dá 0,25. Da mesma forma que você pega o 6, divide por 20, dá 0,30. Da mesma forma que você pega o 4 e divide por 20, dá 0,20. E 3 dividido por 20 dá 0,15 e 2 dividido por 20 dá 0,10. Então aí você tem essa frequência relativa. Mas se eu quiser essa frequência relativa em porcentagem, então se eu tenho 0,25, multiplico por 100, e aí vai dar 25%. Se eu tenho 0,30 vezes 100, dá 30%. 0,20 vezes 100 dá 20%. 0,15 vezes 100 dá 15%. 0,10 vezes 100 dá 10%, como é representado na última coluna, certo? E lógico que o total são 20 pessoas entrevistadas, a frequência relativa ao máximo é de 100%, e 100% é representado pelo número 1, que 100 dividido por 100 é 1. E você tem a frequência relativa em porcento. Logicamente, o total sempre vai ser 100%. Consultando a tabela de frequências, podes agora responder facilmente as seguintes questões. Quantos alunos tem na turma de Ana? Logicamente, se você fazer a soma dos elementos da coluna da frequência absoluta, que é essa, 5 mais 6 mais 4 mais 3 mais 2, vai dar exatamente o número de entrevistados, que é 20. E aí, logicamente, você vai responder, a turma da Ana tem 20 alunos. Quantos alunos têm apenas um irmão e menos de 2 irmãos? Então, ó, quantos alunos têm apenas um irmão? Então, vamos lá. Aqui você tem um irmão. Então, logicamente, você olhando para a tabela, você sabe que a frequência absoluta é 6. Então, 6 alunos têm apenas um irmão. E 11 alunos têm menos de 2 irmãos. Isso é lógico,
Ó, menos de 2 irmãos, você tem entre 1 e 0. Então, o que acontece? 5 mais 6 dá 11. 11 alunos têm menos de 2 irmãos. Qual é a porcentagem de alunos que não têm irmãos e mais de um irmão? Ó, o que não tem irmão, né, é o zero. Então, a frequência relativa é 25%. Beleza, tá aqui, ó, 25%. Agora, tem mais de um irmão. Se tem mais de um irmão, tá entre 2, 3 e 4. E 2 é 20%, 3 é 15 e 4 é 10. Somando tudo, vai dar 20 mais 15, 35 e 35 mais 10, 45. E aí você finaliza. E a construção do gráfico? O gráfico, no eixo horizontal, marca-se um número de irmãos em ordem crescente. Você percebe aqui, ó, de 0, 1, 2, 3 e 4. Então está crescente. No eixo vertical, marcamos as frequências absolutas. Aqui você percebe no primeiro gráfico a frequência absoluta. E na segunda, a frequência relativa em %. Tudo em que? Ordem crescente. Então você percebe que o 0 vai até o 35 e aí aqui o 0 vai até o 7. As barras têm de ter todas a mesma largura. Isso é verdade. Aparece aí essas barrinhas azuis. E a altura é igual à frequência absoluta. Lógico, ó. Se você aqui tem a frequência absoluta, o 0 corresponde ao 5. Então 5 pessoas têm 0 irmãos. E da mesma forma, um irmão tem quantos? Tem 6 pessoas na sala que tem um irmão. Da mesma forma, 2 está relacionado com 4 irmãos, né? E o 3, da mesma forma, está representado por 3 pessoas que têm 3 irmãos. E o 4, para finalizar, tem 2 pessoas que têm 4 irmãos. E aí, não pode esquecer de colocar, as barras tem que ter toda a mesma largura e a altura referente à frequência absoluta ou relativa. E a relativa é por porcentagem, né? Então, o 0 está relacionado com 25%. 25% de quê? Da sala. E assim por diante. Não esquecer de colocar um título. O título que foi colocado para esse gráfico foi o número de irmãos dos colegas da Ana, né? Então, você percebe isso, que você representa exatamente um título relacionado sobre o tema do gráfico. E aí, para a próxima aula, iremos trabalhar a questão de medida de tendência central, ok? Até a próxima e vamos para a próxima aula.